Então, hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre a minha experiência aí do começo, do que, como, né, eu reagi naquela hora que a gente fica tipo, meu Deus, eu tenho que começar a ler mais. E aí, contar aí o que eu fiz e o que vocês não devem fazer. Então, o que aconteceu foi que assim, eu comecei a ver, né, vários vídeos de resenhas de livros, da Tati, da Mariana, de muita gente aí. Li resenhas também e, meu Deus, eu fiquei, meu Deus, como que eu não leio, né? Porque eu tenho que começar a ler, eu leio muito pouco. E eu fiquei numa ansiedade, assim, de ler, daquela coisa, vou ler um monte de coisa e tal. E o que aconteceu? Eu peguei, né, fui em duas banquinhas, que são mais tipo R$1,99, que tem aquelas estantezinhas giratórias, que normalmente ficam uns pockets ali, sabe? Mas que não eram pockets, eram livros normais. Que assim, os livros estavam tipo R$2,50. Eu, meu Deus, né? Só R$2,50, vai ser fácil. E aí o que aconteceu? Eu acabei comprando 8 livros. Sim, 8 livros. E o que aconteceu? Eu peguei, comprei tudo isso. E desses 8, eu li apenas 2. Sendo que né, que é esse aqui, vocês conseguem ver o tamanho dele, então ele é um livro muito pequeno e ele é um livro de criança, assim. E quando eu comprei eu sabia que ele era de criança, olha o tamanho da letra. Mas eu achei tão bonita a capa e, sei lá, achei bonitas as cores. Então, assim, isso aqui eu li em 10 minutos, 5. Tá. Esse eu leio rápido, os outros eu leio muito devagar. E esse aqui, apesar dele ser um pouquinho mais grosso do que esse, afinal qualquer coisa é mais grossa do que isso aqui, ele tem lá suas... deixa eu ver... né? Ai, Marina... 104 páginas. E ele é desse tamanho aqui. Então, tipo, ele tem umas 50 páginas normais. Então ele também é bem curtinho. Só que o que acontece? Eu descobri, tá, depois, que comprar esses livros de banca, assim, não é muito legal. Eu descobri isso depois que já era tarde, né, porque eu já tinha comprado. O que aconteceu? Eu comecei a ver e a pesquisar livros que eu realmente queria ler, sabe? Eu vi as resenhas, eu já vi as resenhas antes, mas eu não sei porquê, mas eu não fui atrás desses livros que eu, meu Deus, que legal essa história, eu quero saber mais. Não. Em vez disso, eu peguei, fui e comprei os primeiros livros que eu vi na minha frente. Não façam isso. Por quê? Porque quando tu vai, pesquisa, olha, vê que aquela história é uma boa história, ou pelo menos tu acha que vai ser bom. Quando tu vai atrás de um assunto, eu quero ler um romance, eu não quero ler, sei lá, uma aventura muito assim, não, eu quero ler um romancezinho bonitinho, eu tô nessa fase, sei lá, sabe? Quando tu vai atrás de alguma coisa que tu realmente quer, ou de um autor, e não precisa ser assim, eu não conheço muitos autores de livros, assim, mas de repente aquela pessoa aí, celebridade, não sei, que tu tanto gosta e que aparece tanto na TV, pode já ter escrito um livro e tu nem sabe. Então, assim, eu já sabia que a Fernanda Young, que é uma das pessoas que eu gosto muito, adoro ver as entrevistas dela, acho que ela é muito louca, assim, mas de uma maneira muito boa. E eu sabia que ela tinha escrito muitos livros. Mas eu nunca fui atrás, nunca me liguei, né, de, poxa, eu posso ler um livro dela, já que eu gosto tanto da maneira, assim, como ela é, do que ela fala. Eu acho que ela fala muito bem, imagina como ela não deve escrever, entendeu? Então, assim, eu fui atrás agora, depois de ter comprado todos esses livros, eu me dei conta e fui atrás de pessoas que eu gosto, de livros que eu achei legal. Então, eu fiz uma lista aí dos livros que eu quero ler. No livro tem 24 livros. Eu não sei, sinceramente, se eu vou conseguir ler todos esse ano. Porque o que acontece? Pelo menos eu, no começo, quando eu comprei esses livros, eu estava muito determinada, né, a ler. Só que as histórias dos livros que eu acabei comprando não
eram bem o que eu queria. E depois de achar e de fazer toda essa lista, ler esses livros era quase como ler os livros do colégio, aqueles livros que tu é obrigado a ler, sabe? Porque tu vai ter prova, algo do tipo. Pra depois fazer alguma coisa que tu realmente gosta, sabe? Então esses livros se tornaram assim... Ai meu Deus, eu tenho que terminar esses livros pra conseguir ler os que eu realmente quero. Só que são tantos, né? Então o que aconteceu? Eu resolvi que eu vou pegar e deixar esses livros paradinhos na minha estante por um tempo. Mas eu prometo, tô prometendo pra mim e pra vocês, que eu vou ler sim esses livros, nem que seja assim só depois que eu tenha lido ou entre os livros que eu realmente quero ler. Porque não terminar um livro fica, pelo menos eu, me deixa assim com um peso na alma, sabe? Me deixa, meu Deus, parece que eu sempre tenho assim, eu nunca vou ter um momento de descanso, assim, ó. Tá, eu não tô fazendo nada agora, eu devia estar lendo aquele livro que eu não terminei. Sabe, eu sou meio assim porque tem um livro que eu não terminei, que é A Dança dos Sonhos, da Nora Roberts. Que eu até achava que ele era young adult, mas eu acho que não, que ele é um livro, né, é um best-seller, sei lá. E eu não consegui terminar aquele livro. Tem uma história aí desse... Não tem uma história, mas tipo, simplesmente não consegui terminar e até hoje ele me atormenta, porque eu olho pra ele, ele é enorme, assim, não é enorme, mas ele é grosso, bem grosso. E eu fico, meu Deus, quando é que eu vou ler esse livro, sabe? E eu não gostei do livro, mas mesmo assim eu fico meio que triste por não ter terminado e eu vou ter que terminar ele um dia, senão isso vai me atormentar pra sempre. Mas então, o que aconteceu? Eu comprei esses 8 livros, né, que mesmo tendo lido 2 deles, eu acabei comprando pra mim agora milhões de A Dança dos Sonhos da Nora Roberts, sabe? Eu sempre vou olhar eles e vou pensar, meu Deus, eu não terminei de ler esses livros e eu não quero terminar, mas eu fico mal se não terminar. Não sei se vocês me entenderam. Tá, mas assim, o que eu quis dizer é que, tipo, se tu tá aí morrendo de vontade de começar a ler, se tu quer se engajar na leitura, quer virar um leitor assíduo, sei lá, pesquisa, sabe? Eu acho que se tu pesquisar o teu livro, mesmo que ele seja um livro mais caro, tá? Em vez de comprar 8 de livros muito baratos, vai lá, pesquisa um que tu realmente quer, tá? Guarda o teu dinheirinho, vai esperando, ou vai até um... Tem, assim, ó, eu não acredito, eu até fiquei impressionada, eu não sabia que tinha tantos sebos, tem milhares, e tipo, tem muito livro. Tu tem que ir, só que assim, vai preparado, vai no sebo, assim, pensando. Se tu quer encontrar aquele livro, ou tu vai e chega pra moça, olha, eu quero tal livro, e ela vai te dizer assim, pelo menos foi o que me disseram. Ai, tu me manda por e-mail, não sei o que, porque é muito livro pra ver, e aí eu até posso procurar pra ti, mas vai demorar. Então tu vai naquela ideia, tipo, tá, não vou sair com o livro agora, ou tu vai lá e leva o teu lanchinho, porque tu vai passar o dia inteiro tentando procurar o livro. E talvez tu não encontre, né? Mas assim, vai ter em algum lugar o teu livro por aí. Tem a estante virtual, que é um vídeo assim que eu já deixei aí no canal. Ele tá muito detalhado, muito comprido, eu sei, mas diz todos os processos da minha compra. Eu recomendo, foi muito bom e eu paguei muito mais barato, então assim, vai com fé, sabe? Não desiste e vai à procura do livro que tu quer, e não importa que tu vai acabar comprando só um, sabe? Tu vai aos poucos. Se tu fizer toda essa pesquisa e ir atrás, tu vai ver que tu vai ter muito mais vontade de ler um livro do que um livro qualquer aí de banca. Não que os livros de banca não sejam bons, porque eu já fiz outras compras de livros assim, que eu não comprei tantos, né, que eu tava em férias de verão, que são mais compridas, e eu li e eu adorei, assim, sabe? Eu gostei, e até, sem falar, os livros de banca não tem a capa muito bonita e tal. Realmente, não tem aquela capa assim que tu diz, nossa, é a capa mais linda que eu já vi no mundo.
Não, até porque eu acho que não são assim, né? Não tem uma produção tão grande deles, não são tão planejados e não são feitos tão, às vezes, até pra vender como os best-sellers, né? Que são, assim, feitos para as pessoas realmente comprarem. Mas isso aí entra em uma discussão que eu não quero. Mas, sinceramente, por exemplo, esse é o livro que eu comprei lá, esse daqui também. Eu não acho que são capas feias, sabe? São capas simples, mas são livros direitinhos e tal. A folha é branca, mas também por R$2,50, né? E esse aqui também que eu adorei. Aliás, quem tá fazendo aí, eu não sei se é quando, eu não lembro quando que eu aprendi isso, em que série. Mas assim, eu sempre fui muito mal em história. Eu já devo ter dito isso em algum lugar, em algum vídeo por aí. Porque eu realmente ia muito mal. Mas, né, eu não entendi, assim, muito bem as coisas. Eu tinha uma certa dificuldade de entender a história. Porque eu acho que, assim, quem faz matemática é porque é de certa forma preguiçoso. Não me xingue. Não, mas é que assim, a matemática é tudo pronto ali, é exato. Eu sei que eu vou somar isso com isso e vai dar isso e acabou, entendeu? Não tem que pensar muito sobre isso, assim, se tu não filosofar muito dentro, ser um grande matemático, enfim, só estiver ali fazendo alguma prova, deu e acabou. Fez ali a conta e pronto. História já não. História tu tem que saber quem foi tal pessoa pra entender o que foi aquilo e aí eu já me enrolava toda. Então, assim, eu acredito, esse livro aqui, o holandês de Recife, né, mas deve ser de alguma coisinha que tenha vários, porque tem cidades aqui, então deve ter, tipo, sei lá, um nova-iorquino e não sei o que, sei lá. Não, bobagem, mas assim, eu acho que deve ter uma coleçãozinha, né, isso que eu queria falar. Esse livro aqui, então, deve ter uma coleçãozinha, que eu acho que se chama Cidades, né, então. E ele é muito legal pra quem tá aí estudando quando os holandeses foram pra Olinda, e aí tiveram aquelas guerras contra o negocinho lá, que eu não sei explicar, e aí depois eles acabaram indo pra Recife. Eu sou péssima mesmo, mas lendo o livro, se eu tivesse lido esse livro quando eu tava estudando isso, ia ter me dado uma luz, assim, enorme. O livro é super superficial, assim, ele só conta, sei lá, é um holandês que vai direto pra Recife, que encontra dois ou três irmãos que são de Recife, mas não moram em Recife e não sabem nada da cidade, e ele começa a contar pra eles a história de Recife e um pouco de Olinda, né, também. E assim, esse autor, o Luiz Braz, contou de uma forma tão simples. Por que o meu professor não contou assim tão simples? Não, ele contou, eu que não sabia mesmo. Mas enfim, não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte. Não comprem livros por impulso, sabe? Depois, pelo menos eu acho que não se deve fazer isso no começo, assim. Eu acho que se tu quer realmente se engajar na leitura e não comprar um livro e largar ele depois, vai, pesquisa sobre o teu livro, pesquisa sobre o autor, procura autores que tu já leu alguma coisa e gostou, ou já ouviu falar e achou legal. Então, assim, porque eu acho que quando tem um motivo para as coisas, né, que tu busca, fica muito mais legal, assim, terminar e ler o livro e fazer acontecer. Um exemplo disso é o meu Revolução dos Bichos, do George Orwell, que eu vi a Tati fazendo resenha, vi um monte, né, de blogueiras, enfim, fazendo resenha desse livro. E eu gostei muito da história, assim, eu fiquei, nossa, que legal, sabe, muito bem pensada, eu queria ter escrito esse livro. E ontem eu comecei a ler de noite, assim, bem de noite mesmo, e eu tô na página 35. Aí, ai, tu nem leu muito. Gente, eu tô começando. Eu leio por dia não mais do que, sei lá, 15 páginas. Sim, é pouquíssimo, mas é isso que eu leio devagar. Eu ainda tenho aquele costume do colégio de, tipo, pelo menos quando eu ia pro colégio, eu lia. Aí daqui a pouco, quando eu vi, eu tava, tipo, em outro mundo, pensando numa coisa nada a ver, mas eu tinha continuado a leitura. Eu não sei como que eu fazia isso, mas eu fazia
E aí quando eu vi eu não lembrava nada do que eu tinha lido, eu tinha que ler toda a página de novo, todo o capítulo, sei lá, pra entender, porque eu tinha prova pra fazer. E eu meio que ainda tenho isso, mas eu quero pegar um hábito melhor de leitura, assim. Claro que isso até é bom, sabe? Mas eu tenho que me acostumar de que eu não vou precisar fazer prova desses livros, né? Eu não tenho que saber exatamente todos os detalhes e ler assim muito atentamente. Não. Eu tenho que simplesmente entrar na história do livro, sabe? Me deliciar com ela, tipo, pensar sobre ela também. Por isso que, assim, até tô tentando fazer aquelas coisas dos posts e falando assim, ai, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu acho alguma. Ah, sim. Ah, coisas que eu gosto, assim, eu sempre tive a mania de anotar frases, tá, de livros, assim, sei lá, eu vi uma frase legal e anotava, assim, anotava aqui, assim, no livro. E eu gosto, eu continuo com isso, mas eu acho que, assim, colocar coisas, tipo, pra não esquecer. Eu tenho muita coisa, assim, problemas com personagens, eu nunca lembro quem é quem. Ah, fulano de tal, daqui a pouco começa... Eu sei, me diz assim, ah, Marina é escritora. Ok, aí passa um tempo lá no livro e aí, Marina não sei quem. Quem é Marina? Aí que eu me lembro que Marina era escritora, entendeu? Eu tenho um probleminha aí no meio. Mas enfim, o que eu quero dizer desse livro... Ai, eu me enrolo muito, né? Desculpa. É que assim, eu queria esse livro. Não é um livro muito caro, mas né, assim, mais ou menos caro. E eu consegui comprar ele mais barato, porque eu fui, pesquisei, gostei do livro, fui atrás, comprei num sebo que tinha aqui em casa, paguei mais barato e ainda assim consegui comprar o meu livrinho, que eu tô assim, devorando, gostando muito da história. Diferente desses aqui que eu fui comprando só porque eu tinha que ler, sabe, sem pesquisar nada, e que foram trancando a minha leitura e que me deixam triste, assim, de ter que, né, não ter conseguido ler eles, porque não era isso que eu queria começar lendo e não ter nada assim pra olhar e ver, meu Deus, eu não consegui terminar esses livros, né? Então assim, eu pretendo ler eles sim, mas não vai ser agora, então não esperem resenhas desses livros, eu acho que vocês nem vão esperar porque não são os livros muito conhecidos, mas não deixem de ser livros legais, né? Como eu já disse, eu já li muitos livros de bancas que foram legais. Então, assim, se tu tá aí começando que nem eu a ler, a querer ler mais e não ter aquela preguiça, eu acho que uma maneira de não ter preguiça é tu ir lá e pesquisar sobre o livro que tu vai ler, sabe? Então, tá aí a minha dica. Pesquisem, não vão, assim, correndo atrás só porque tu tem aí R$1,99 que vende livro muito barato aí perto da tua casa e comprar, assim, um monte de livros. Bom, então é isso. Pesquisem sobre os livros que vocês realmente querem ler, porque eu acho que isso vai tornar a leitura muito mais interessante do que só comprar um livro, assim, do nada, né? E então, se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha aí, se inscrevam no canal para ir me acompanhar nessa jornada, tanto aqui como no blog. Deixem seu comentário, né, sua opinião aí, e é isso, muito obrigada, um beijo, até mais, tchau!